Boa tarde. Boa tarde. Hoje, dia 9 de agosto de 2024, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, que é uma turma multisseriada de 6º e 7º ano, e os alunos que estão presentes hoje aqui. Lembrando, além de ser muito seriado, então a gente começa com a aula do 6º e o 7º revê. Depois, a hora que a gente está fazendo a explicação da aula do 7º, o 6º está fazendo atividade. Os alunos do 6º ano que estão presentes hoje aqui são eles: o Luiz, o João Lucas, a Eloá, a Ashley, o Victor e a Vitória. Os demais alunos, por um motivo ou outro, deve ser por causa da chuva, né? Que ficaram com medo da chuva. Estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde quando o aluno falta, ele deve assistir para aprender o que os coleguinhas aprenderam, e se ele fizer o registro na apostila e ele trouxer para mim, conta como compensação de ausência, para caso o aluno venha estourar o número de faltas no final do bimestre. Hoje nós vamos dar início à 7ª aula do material digital referente ao 2º bimestre. Tema da aula: ampliação e redução, congruência de ângulos correspondentes em situações de ampliação ou redução, parte 2. Conteúdo: polígonos e ângulos. Objetivos: determinar a medida de ângulos correspondentes de figuras poligonais congruentes. O que é congruentes mesmo? Mesma medida. Mesma medida, certo? Habilidade: AEF 05MA18. Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e ou com o uso de tecnologias digitais. Observe os retângulos a seguir. São 2 retângulos que estão ali? Sim. Sim ou não? Sim. Os ângulos correspondentes possuem a mesma medida? Sim. Quem é o ângulo correspondente a esse? Esse é o A. Quem é o ângulo correspondente a ele? Obrigadão. Deus abençoe. É o E. Quem é o ângulo correspondente a esse? O H. B é o H. Quem é o ângulo correspondente ao D? F. Quem é o ângulo correspondente ao C? G. Então eles têm a mesma medida? Qual o valor desse ângulo? 90. E esse? 90. E esse? 90. E esse? 90. Então os correspondentes estão tendo a mesma medida por enquanto? E esse? 90. E esse? 90. Então são com a mesma medida? Sim. Sim. Tranquilo. Tranquilo e favorável. Sim. Caso tenham a mesma medida, que é o caso, eles têm a mesma medida, podemos afirmar que os retângulos são semelhantes? Sim. Sim ou não? Sim. Não? Por que não, Vitor? Não. As medidas dos ângulos são todas correspondentes. Para eles serem retângulos semelhantes, os lados têm que ser proporcionais. Tá, presta atenção. Qual o tamanho do grandão? Na altura? 3. Qual o tamanho do pequeno? 2. Então, do grande para o menor, de 3 para 2. Então, qual que eu peguei primeiro? O azul, né? Azul. E o retângulo? Vermelho. Certo? Vou fazer a mesma proporção agora aqui.
O azul tem quantos aqui em cima? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui embaixo? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles estão na mesma proporção? Como que eu sei se é proporcional? Cruza e multiplica. Se der o mesmo valor, são frações semelhantes, né? E aí seria proporcional. 3 vezes 8, 24. 2 vezes 6, 12. 24 é igual a 12? Não. Então não há proporcionalidade. Só para vocês entenderem melhor, seria mais ou menos assim, ó. Se aqui tem 2 e aqui tem 3, quer dizer que de 2 para chegar a 3, ele aumentou 1,5 vezes. Tá? Para ele ser proporcional, a largura dele, que é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tinha que ser 8 vezes 1,5. 8 vezes 5, 40, foi o 4. 8 vezes 1, 8, com mais 4, 12. Uma casinha depois da vírgula. Então isso aqui tinha que ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se ele viesse até aqui assim, ó, aí sim eles seriam retângulos proporcionais. Lembra da aula passada que a gente pegava a figura de foto, encolhia, ficava tudo deformado? É o que aconteceu aqui. Aumentaram 1,5 do lado e o outro lado, em vez de aumentar, eles diminuíram. Então não há proporcionalidade. Então não importa só o ângulo? Não. Para ele ser semelhante, ele tem que ter ângulos iguais e lados proporcionais. Quer dizer que se um lado aumentou 2 vezes, todos os lados têm que ser aumentados quantas vezes? 2. Muito bem. Ficou claro isso? Sim ou não? Sim. Continuando. Eita. Aqui. Continuando. Foco no conteúdo. Sabemos que só uma observação. Tem que ficar muito esperto aqui, ó. Os ângulos correspondentes. Para ele ser realmente correspondente o A com o E, os lados têm que ser proporcional. Nesse caso, os lados não são proporcionais, então esses ângulos não são correspondentes, tá bom? Olha lá. Sabemos que os dois retângulos possuem o mesmo número de lados e a mesma medida dos ângulos internos, que são 90 graus, tá? Porém, não podemos classificar como semelhantes, uma vez que não há proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes, tá bom? Vamos lá. Na prática, exercício da apostila. Façam agora os exercícios 3 e 4 da página 161, tá? Primeiro exercício aí do 6º ano. Observe, na malha quadriculada a seguir, o quadriculado BETO, que dá a impressão que é o quê? Beto, e sua ampliação MILA, que dá a impressão Mila. Aí você vai falar, opa, ampliou, mas não ficou igual? Eles são semelhantes, sim ou não? Sim. Se ele ampliar e rodar, ele deixa de ser semelhante? Não, ele pode rodar. Por exemplo, essa caneta, estão vendo a caneta na minha mão? Se eu mudar de lado assim, de posição, ela mudou de tamanho? Não, né? Ela continua sendo ela mesma. Então você pode ampliar e também fazer uma rotação, tá bom? Resolvam aí, 3 e 4 da página 161. Vou apertar pausa e vou começar a aula do 7. Continuando então, vamos lá. Aí aqui vem, ó, observe na malha quadriculada a seguir o quadrilátero Beto, que é o BETO, ó, B que liga o E, que liga o T, que liga o O e volta no B. E o quadrilátero da sua ampliação, que é o Mila, que liga o M no I, o I no L, o L no A e volta no M. Eles são o quê? Olha lá. Qual o ângulo? Ah, não estava muito difícil a pergunta, né? Vamos ver.
Qual ângulo correspondente ao ângulo BET? BET não, BET com ângulo em... Onde que está o ângulo? E. É esse daqui então? Qual é o ângulo correspondente dele? MIL com ângulo em I. MIL com ângulo em I. 1000. Mas 1000 não tem acento, mas não é 1000. É MIL com ângulo em I. Nossa, o nosso não tá rotacionado. Os seus não tá rotacionado? Não. Ficou mais fácil para vocês então. Mas é legal que vocês entenderam que pode fazer. Vocês perceberam que dá para fazer a rotação, né? Ou e se o João Lucas ali, por exemplo, respondesse assim, Lin com o acento no I, tava certo também ou tava errado? Tava certo também, tá bom? Então, a única coisa que tiver errado é se ela é L. Não. Se o I não tivesse no meio e não fosse o M e o L nas pontas. Se o I tiver no meio, tá tudo certo. E desde que seja o I e o M, né? Porque se eu coloco aqui M-I-A com acento aqui, olha que loucura, né? Seria o M, o M até o I, depois até o A. Não dá para ligar até o A, né? Daí estaria totalmente errado. Mia. Olha lá, gostou? Quem assistiu pelo YouTube, deixa o like, se inscreva no canal. Correção. Lá. Esqueceu, faltou a gente falar a medida do ângulo, mas tá bem claro lá, né? 135 graus. Não custa nada perguntar, vai que tem gente que ainda não lembra disso. 135 graus é um ângulo o quê? Como que a gente chama ele? Obtuso. Maior que 90 e menor que 180 é obtuso. Muito bom. B. Na ampliação do quadrilátero BETO, as medidas dos ângulos correspondentes sofreram alguma alteração? Sim ou não? Não, né? O ângulo de 45 continuou sendo 45. O ângulo de 120 continuou sendo 120. O ângulo de 135 continuou sendo 135. E o ângulo de 60 continuou sendo 60. Então a resposta aqui é um não bem grandão. Não. Tranquilo? Para quem assistiu pelo YouTube, deixa o like, se inscreva no canal. O que é, Lu? Eu não consegui interpretar a pergunta. Era só para ver se os ângulos tinham mudado. Tem uma atividade parecida com essa daqui, ó. De sólidos. Olha lá, correção. Não houve alteração das medidas dos ângulos correspondentes. Número 2. Na malha quadriculada, a seguir, o triângulo PIG, a porquinho não, PIG, não vem confundir as coisas. O triângulo PIG é uma redução do triângulo CAT. Quiseram falar que era porquinho e gatinho, né? Pig é porco em inglês e cat é gato. Então isso aqui é uma redução disso daqui. Ele pergunta assim: qual é a medida do ângulo PIG com ângulo em G? Quem sabe me dizer qual é a medida desse ângulo aqui? Esse é 30 graus? Quantos? 27. Por que é 27? Porque só foi ampliada a figura, mas o ângulo. Perfeito, Luiz. É isso mesmo. Parabéns. É isso mesmo. O outro é 90. Por que ele é 27? Mas não tem nada escrito. Mas ele é uma ampliação. E uma ampliação é figuras semelhantes. Os ângulos não se alteram. Então ele é 27 graus também. O C é 90. Calma lá. Para quem assistiu pelo YouTube, gostou da explicação do Luiz, deixa o like e se inscreva no canal. E o Luiz... É só o G. Agora aqui, 27 graus. Era só o G que ele queria, né? Mas por coincidência, vamos lá. Quanto que valia o P Vitória? 90. João Lucas, quanto que vale o I? Muito bom. Perceberam que é só observar no anterior? 3. Continuando com a imagem da atividade anterior. Presta bem atenção que isso aqui eu achei uma falha neles aqui. Continuando com a atividade anterior. Se diminuirmos apenas uma medida do segmento PG, tá aqui medida PG. Se eu diminuir uma medida dele, o ângulo
o ângulo PGI continuará com a mesma medida em relação ao seu ângulo correspondente? Sim ou não? O ângulo PGI, onde que é o ângulo PGI? Aqui. Se eu diminuir uma medida, ele vai continuar com o seu ângulo correspondente? Depende. Por que depende? Vou mostrar para vocês. E aqui eles não colocaram depende. Vou ver se eu abro o GeoGebra sem internet aqui. Depende muito aqui. Vamos construir. O PIG tem 1, 2, 3, 4 de altura, né? Então presta atenção. 1, 2, 3, 4. Aí ele vai lá em cima e vem aqui. Tá? Preste bem atenção. Vou pôr os ângulos nele. Quais são os ângulos que ele tem? Quer que eu dê um zoom para vocês verem? Ah, mas não aumenta o número. Ele tem 90 graus. Certo? Ele tem 90 graus, 63,43 e 26,57. Daí ele fala assim: se diminuirmos apenas apenas a medida do segmento PG em uma unidade, o ângulo PGI, que é aqui de baixo, 26,57, continuará com a mesma medida que o seu ângulo correspondente, que é o daqui? Sim ou não? Você acha que sim? Você acha que não? Ó, quem achou que sim, se eu diminuir a unidade aqui, o ângulo continuou o mesmo. Se eu diminuir a unidade aqui, o ângulo mudou. Depende, eu não sei se eu vou diminuir de cima ou de baixo. Eles não falaram qual medida que eu vou diminuir uma unidade. Tá? Então, vamos supor, PG é aqui, certo? Eu posso diminuir uma descendo para baixo, o ângulo não muda. Se eu diminuir uma subindo, o ângulo muda. Tá? Aí se eu subir metade para cima e metade para baixo, também muda. Ele só não vai mudar se eu descer o ponto P uma unidade. Eu posso descer quantas unidades eu quiser que o ângulo não vai mudar. Tá? Então aqui a resposta teria que ser depende. Se eu diminuir de cima para baixo, não muda. Se eu diminuir de baixo para cima, se eu tirar esse ponto e pôr aqui, o ângulo vai ficar maior, daí vai mudar, daí é assim, entenderam? A medida dos demais ângulos correspondentes vai mudar? Depende também, né? Depende não. Aqui ó, ficou lá, se eu subir ele, só o ângulo de 90 graus que não mudou, só, certo? E se eu descer o ponto, só o ângulo de 26,57 que não mudou. Entendeu? Então depende também de qual ângulo que eu estou falando. Certo? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos ver o que o material digital fala sobre isso. Olha lá. Os valores dos ângulos PGI e PIG sofreriam mudanças. Depende. Né? Depende, se eu mudar o de baixo, é esse ângulo que não vai sofrer. Se eu mudo, é o de cima, quer dizer, é esse ângulo que não vai sofrer. Se eu mudo de baixo, é o de cima que não vai sofrer. O que é garantido que esse ângulo vai mudar de qualquer jeito. Tá? Então lá, os valores dos ângulos PGI, onde que é o PIG aqui na apostila? O ângulo G e o ângulo I, né? Ele fala que o ângulo G e o ângulo I vai mudar. Então eles fizeram o que? Eles imaginaram subindo um ponto para cima. Tá? Eu já tinha imaginado descendo um ponto para baixo. Tá bom? Opa! Continuando.
Tá curto o tempo mesmo. E, olha lá, nesse caso, apenas o ângulo GPI continuará com 90 graus. E se eu mudo de cima para baixo, apenas o ângulo de baixo continuaria com 27 graus. Como o tempo está curto, vamos lá. Mãos à massa. Eloá, por favor, para mim. Utilizando uma folha de papel quadriculado, que é essa folha aqui, reproduza reproduza esta imagem, em seguida faça uma ampliação, obtendo uma figura semelhante ao dobro do tamanho. Então o que vocês vão fazer? Nesse papel aqui está desenhadinha a casinha. A casinha tem quantos de base? Tem 1, 2, 3. Senão vai fazer 2. Senão vai fazer 3. Você vai fazer com? Não. A primeira original você vai fazer com? 4. Você vai desenhar a original primeiro. Depois, quantos de altura? 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fazer com quantos no seu papel? 6, senhor. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obrigado. Você vai fazer com quantos no seu papel? 6. Depois que você desenhou ela certinho na sua folha, você vai ampliar. Se ele tem 4 aqui e é para fazer ampliação com o dobro, qual é o dobro de 4? 8. O novo desenho meu, a base vai ter 8 quadradinhos. E a altura que era de 5? De 6? 12. Entenderam? Então, Eloá, por favor, você recorta para mim, entrega esses daqui para a turma do 6º ano e corta essa folha no meio, por favor, ó. Entrega uma para cada um do 6º ano. E esse que não é do 6º ano, você entrega para o 7º, fazendo favor? Muito obrigado. Então nós vamos começar a aula do 7º, senão não dá tempo de a gente terminar. Fala aí, Isaac. Continuando então, olha lá, vou fazer no GeoGebra, para ficar mais fácil da turma entender. Ó, turminha, presta atenção. Vou desenhar a minha casinha. Vou desenhar a minha casinha aqui. A base da minha casinha tem quantos quadradinhos? A parte de baixo? 10. Quantos? 10. 4. Opa. 1, 2, 3, 4. Quantos que ela tem de altura mesmo? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho pra cá, 4, 6. Formei a casa inteira? Ficou. Formei a casa inteira? Não. Eu só formei a primeira parede. A portinha. Tem quantos por quantos a portinha? 1. Opa. 1 por 2. Terminei minha casa? Não, tem uma janelinha lá que é uma porta deitada. É 2 por 1, né? 2 por 1. Agora eu vou fazer o telhado da casinha. O telhado, a base do triângulo tem quantos? Tem 4, né? 1, 2, 3, 4. Aí a altura dela vem no meio, sobe 2. Foi feita a minha casinha? Agora eu tenho que ampliar ela o dobro do tamanho. Qual é o dobro de 4 da base? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a altura era 6, vai para 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí vem para cá e vem para cá. Foi feita a ampliação da parede. E a porta? Se era 1 de base, quantos que vai ficar de base? 2. Ah, tinha 1 de vão. Então eu pulo do 1 e vai ficar 2. 2 de base. E a altura que era 2 vai ficar quantos? 4. O dobro de 2 é 4. 2, 3, 4. E aqui foi feita a porta. Agora a janela lá em cima. Repare que ele anda 2 para o lado. Ele andava 1 para o lado e 1 para baixo, né? E agora o que acontece? Como dobrou, ele vai andar 2 para baixo e 2 para o lado. Começa aqui. Ele tem 2 de altura, porque ele tinha 1. E a largura dele, que era 2, vai virar? 4. 1, 2, 3, 4. Formou? Ainda não.
Ainda não, falta o quê? Telhado. Falta o telhado. O telhado tinha a base 4 e a altura 2, o triângulo. Então a base vai ser quantos? O dobro de 4? 8. E a altura, o dobro de 2? 4. É aqui? Não. Não. É aqui? Não. É aqui? É. Pronto. A minha casa dobrou as laterais, porque ela ficou mais do que o dobro de tamanho na área, né? Ficou até mais bonito. Ficou mais bonito? Só faltou o cachorrinho. Só. Faltou o cachorrinho. Ó, e o carinha tá até agora desenhando lá, não sai daquele desenho dele lá. Toda hora ele apaga e volta. Eu acho que ele tenta... Olha lá. Cachorro lá. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, certo? É pra devolver. Olha lá, a correção seria mais ou menos assim, não. Então, enquanto isso vocês fazem, eu vou terminar do 7º ano lá, depois eu volto a encerrar a aula na hora que vocês forem embora. E o que o 6º ano aprendeu na aula de hoje? Aprendemos a determinar a medida de ângulos correspondentes de figuras poligonais congruentes. Verificar a congruência das medidas de ângulos correspondentes. E chegamos ao fim, né? Aqui está, os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Utilizaram as seguintes referências de imagens para poder ilustrar o material digital. E chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.